noite a todos. Mais um podcast do Observatório Nacional da Advocacia. Hoje nós vamos apresentar o primeiro contato dos aliens dentro do direito espacial, esclarecendo a todos que todos os podcasts feitos pelo Observatório, ele tem que seguir um ramo do direito. E hoje nós vamos discutir o ramo do direito espacial, o novo direito que está sendo criado. Futuramente será codificado, apresentado um projeto de codificação pelo Observatório. Bem, meus amigos, hoje nós estamos aqui com nosso amigo Renato Costa, publicitário, um dos maiores estudiosos de OVNIs daqui do estado do Pará. Temos a honra, tá, Renato? Muito obrigado, boa noite. Tu pode fazer as tuas apresentações aqui. Boa noite aos amigos da República Podcast. Obrigado pelo convite. É um assunto importante, um assunto que está hoje na vanguarda, aí, o assunto OVNI, né, o fenômeno OVNI que vem acontecendo. E agradeço o convite. Aí hoje a gente vai tratar os temas aqui, as novidades, enfim, vamos falar um pouco do que está acontecendo. E conto com a paciência de vocês, o entendimento de vocês para que seja um sucesso. E o objetivo aqui não é nunca fazer alusão sem cunho científico. A gente sempre trabalha com a ciência, né? com a dinâmica dos fatos como eles existem. E a gente também tem hoje fatos que a gente não consegue explicar e a gente vai debater também esses fatos. Então, muito obrigado pelo convite e eu espero que a audiência seja boa e a gente faça um bom podcast aqui. Bem, estamos aqui também com o publicitário e empresário Marcos Robledo. Marcos, a tua apresentação, por gentileza. Boa noite, doutor Mário Davi. Parabéns pela iniciativa do podcast A República. Renato Costa, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. E eu já queria abrir o podcast com a primeira pergunta, Renatinho. Qual é o motivo de tanta aparição de OVNIs nos dias atuais? O que tu acha é devido a que esse boom? Existe um boom, né? Existe um boom. Isso daí é um fenômeno real, atual, discutido por todas as esferas do governo, tanto brasileiro quanto de outros países, né? É discutido pela OTAN também, é discutido ali pela China, também pela Coreia, também pelos amigos da Rússia, enfim. Então hoje é um assunto atual. É um assunto de um volume de aparições muito grande, né? E a gente tem algumas teorias de como abordar o motivo dessas aparições, que eu posso dizer aqui, algumas das teorias. E o que eu posso também afirmar é que existem casos explicáveis, né? Mas existem muitos casos inexplicáveis, né? Como o fenômeno que aconteceu lá foi revelado pelo Congresso americano, das filmagens do Tic Tac, né, que é aquela nave em formato doce Tic Tac, né? É uma formato tipo de uma bala, vamos dizer assim, mas ela é esférica nas bordas e ela é alongada de forma aquele fatídico doce, né, que é o Tic Tac. Então aquilo é um vídeo do exército, dos pilotos, com velocidade, com altitude, com manobrabilidade, né, que é o tipo de curva que se faz, totalmente em desconformidade com a realidade dos objetos que nós conhecemos até hoje. E agora, no ano de 2024, foi revelado que lá em fevereiro de 2023, aqueles objetos abatidos ali no Canadá, perto do Alasca, também foram objetos que não têm origem conhecida, né? Eles não deixam claro se o objeto é chinês ou é um objeto extraterrestre, mas um objeto que não tem origem conhecida. Então, o que eu digo hoje é que nós estamos em via de uma revelação do grande evento, que é o primeiro contato, que é o tema do nosso podcast hoje. Então, é muito salutar que a gente venha debater, se aprofundar, porque a verdade, ela existe. Ela ainda não foi descoberta 100%, ela não foi revelada, mas ela existe e eu acredito que a gente discutindo aqui, colocando nossos pontos de vista, né, e com conhecimento técnico também importante, a gente vai colocar em um vídeo aí sobre de como se comporta essas aparições gravadas tanto pelo exército aí do Chile, né, mas também pelo exército americano, enfim. Então, assim, isso é uma verdade já estabelecida pelos governos. Existem
pontos de observação que nós não conseguimos explicar. Naves ou sondas, tripuladas ou não, que nós não conseguimos explicar. E aí, eu queria também contar com a opinião dos direitos, né? De como é que se comporta no direito espacial internacional, no caso interplanetário, né? Como é que se comporta, se essas naves forem de fora da Terra, tudo bem, não há nenhum acordo, até onde a gente sabe, né? Mas será que também não podem ser objetos de pesquisa de países desenvolvidos, como a China, a Rússia, e estão fora dos padrões internacionais? E aí, doutor, eu queria um pouco da sua opinião sobre o tema também. Bem, Renato, existe uma tese aí. Bem, eu só explicando a todos que estão aqui participando, é que nós estamos na 4ª live sobre OVNIs. Tá? Nós começamos lá em 2017, tá? Que foi aquele dificuldade, porque realmente era difícil falar de OVNIs em 2017. E nós estamos aqui na 4ª live, que é o podcast aqui, discutindo. Nós estamos bem evoluídos, bem adiantados. Então, lá em 2017, surgiu a tese que quando os extraterrestres viessem maciçamente para o planeta, aparecendo de tudo quanto é país e estado, seria uma proximidade do primeiro contato. E realmente isso está acontecendo hoje, a massificação de aparição. Em todos os países, quase todos os estados, aparições de toda a ordem, aviões, naves, navios, tá, e até no fundo do oceano. Mas voltando a perguntar, existe possibilidade de serem objetos também de exércitos de outros países? Existe essa possibilidade? Eu particularmente não acredito. Eu acredito que realmente está seguindo o cronograma lá que foi levantado, que realmente ele está na sequência de fazer que, na realidade, o objetivo da massificação é para o terráqueo, se acostumar, se preparar. Porque existe uma grande pergunta. Nós estamos preparados psicologicamente para entrar em contato com o ser de outro planeta? O que vocês acham? Vocês acham que psicologicamente, com certeza. Psicologicamente, para ter um contato? Agora, recentemente, agora em mês de julho, a polícia americana baixou ordenamento para se ter contato. Criou-se, na realidade, um protocolo para ter a abordagem dos extraterrestres, dos ETs. Por quê que eles criaram? Porque há muitos fatos que estão relatados na Teve no shopping Miami, teve um caso desse. Eu tenho um amigo que é xerife lá em Miami e ele não pôde falar sobre o assunto. Não pode falar sobre isso. Então, até então, a polícia americana não tinha um protocolo, porque nunca passou pela cabeça, segundo o xerife lá da cidade, que ia se criar um protocolo para se ter contato, direcionar as ocorrências de objetos, de seres inexplicáveis que está aparecendo. Então, todos esses fatos no bojo para a gente se acostumar e eu garanto que realmente, futuramente, nós vamos ter o contato com os extraterrestres. Mas fica a pergunta, nós estamos preparados psicologicamente para ter contato com esses seres? Eu queria que você respondesse. O que tu acha? Depois eu respondo a tua pergunta. Importante a pergunta, mas você aí, nosso telespectador que está aí nos assistindo, eu acho que o interesse de vocês também é na veracidade dos fatos, ou pelo menos numa situação lógica dos fatos, né? Vamos supor que nós estamos agora, seres humanos, em pleno ano de 2024, calculando nossa ida para Marte, né? E o que é que nós fizemos antes de ir para Marte? O que é que nós fizemos? Mandamos o quê? Sondas, satélites, naves robóticas, preparamos o terreno, verificamos a atmosfera, verificamos alguma dificuldade no pouso, na decolagem, no abastecimento, para depois nós enviarmos a nossa nave principal com os seres humanos. Vocês acreditam que seria diferente com os extraterrestres? Então, talvez o que nós tenhamos hoje como visitante, ainda não seja a nave principal, e sim sondas, né, robóticas, sem biologia, né, porque pelos movimentos
que são feitos com um ser lá dentro por conta da gravidade, a não ser que tenham, né, naves com antigravidade, ele não conseguiria ia quebrar o pescoço, ele não ia conseguir naquela velocidade fazer curvas e tudo mais. Então as naves que foram localizadas, as naves que já foram localizadas, filmadas e observadas pelo Exército, eu não estou falando do meu celular, ou do teu, ou do José, ou de um youtuber, eu estou falando do piloto do caça F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos. Então não é uma brincadeira, entendeu? Então essas espaçonaves, essas sondas, para mim, fazem parte de uma pré-observação natural de qualquer visitante. Não vão chegar aqui numa nave sem saber quem nós somos, o que se respira, qual é a nossa atividade, eles não vão chegar assim. Só que essas naves, essas sondas, o que me espanta hoje é o número, é um crescimento desordenado até, que a gente tem diariamente novos relatos de sonda, até em pouso e decolagem de avião. E rotineiramente aqui, só a FAB agora divulgou para mais de 16 casos de objetos ali na área de pouso e decolagem do Ceará, no aeroporto do Ceará, no aeroporto de Confins, no aeroporto de Guarulhos, enfim. Então, estou falando de casos da FAB, com registro de piloto, de torre, de arremetida de avião e tudo mais. Então, assim, não estamos falando de assuntos exóticos e sem nenhum tipo de conformidade ou de confirmação. No meu caso aqui, eu estou falando de todos os assuntos com documentos, né? Então fica a minha não pergunta, mas fica a minha indagação. De fato, já existe uma invasão em andamento? De fato, a gente sempre foi observado, e essa observação constante, desde o nascimento da humanidade, será que não faz parte também de um projeto maior de observação de inteligência dentro do nosso planeta, dentro do nosso sistema planetário, e na realidade estão protegendo o planeta da nossa própria péssima utilização do mesmo, né? Então você que está aí nos assistindo, reflita, porque talvez o objetivo da humanidade seja cuidar também desse planeta, e não cuidando desse ambiente, né, com guerras, com péssima utilização do lixo, provavelmente virá uma inteligência maior, porque esse universo, a estimativa que tenha 3 trilhões de galáxias, né? E aí com uma estimativa enorme de planetas, então a possibilidade de haver vida é 100%, é óbvio que tem, não tem outra circunstância de não haver, e deve ter alguém nos fiscalizando com certeza absoluta aí, querendo que a gente não destrua esse paraíso. Então eu sou muito dessa tese, né? A gente aqui em off, a gente estava falando sobre a teoria da RESEX, né, da reserva ambiental. Eu sou muito adepto a essa teoria aqui, a Terra, esse espaço que a gente vive, esse ambiente controlado aqui do sistema solar, né, faz parte de uma reserva da própria Federação Galáctica, onde de fato tem que ser respeitado. Então por isso que não circulam naves, não tem aparições de outros seres. Mas se a gente não cuidar, é o que eu estava falando... Imagina você chegar numa reserva ambiental que você deixou lá os índios, os moradores tradicionais, e você está fiscalizando de longe. E um belo dia você chega, passa de helicóptero, uma imagem de satélite, e vê os caras queimando árvore, destruindo árvore, cavando buraco, fazendo garimpo. O que é que vai acontecer? O governo, a federação vai intervir. Então, assim, é o mesmo racional. Gente, o racional na matemática, o racional estratégico, ele não muda. Se for ser humano, se for alienígena, ele não muda. Então, nós vivemos esse racional. Então, é um ponto importante da gente pensar, doutor. Na realidade, a invasão, o controle ele já é atual, ele já existe, na minha opinião. Renatinho, o telescópio James Webb, ele capturou uma nave vindo para a Terra. Diz que vai chegar em 2030. O que tu acha dessa nave? Doutor, aí é um assunto, uma nave? É uma nave? É um assunto. Esse tema foi revelado no podcast. Sim, nos Estados Unidos. Sim. Né? Onde, de fato, é uma pessoa respeitada, que tem muitos contatos no Congresso, mas que, de fato, surgiu com esse assunto de forma, vamos dizer assim, ele vazou, não foi, ele vazou. Ele vazou. Né? Vazou. Mas não tem até agora uma posição do governo, não tem uma posição oficial quanto a esse assunto. Ele está no que tange como uma informação extraoficial. Ok,
Ok, temos essa informação extraoficial. Mas antes da gente tem que entender o que é o James Webb, né? É um projeto de mais de 30 anos, de alta tecnologia. O painel, né, óptico dele, ele tem 2,5 vezes o tamanho do telescópio espacial Hubble. Ele foi um projeto muito caro para a NASA, né? Um projeto muito arriscado, que ele tem também, ele tem um processo de visualização da luz através de um sensor de espectro, né, que a gente chama de espectrômetro. Então ele funciona da forma tradicional, mas ele tem também o espectrômetro que enxerga as variações de luz, né, para poder dizer o que tem. Então, assim, ele é um telescópio muito potente e de altíssimo resultado, de última geração. Então, assim, é um telescópio, é a maior tecnologia que hoje o ser humano tem no que tange a observação do universo, chama-se James Webb, correto? Até aí tudo bem. Como é que ele é utilizado hoje? Os telescópios menores localizam exoplanetas, né, através de ondulações na gravidade ou na iluminação da sua estrela-mãe. Exemplo, a Terra passa na frente do Sol, ela gera uma pequena sombra no Sol, correto? Então, quem estiver olhando distante não vai enxergar a Terra, mas vai dizer, olha, na frente daquela estrela passa uma coisa pequena, né? Passa de um... E aí, depois que localizou quanto tempo em tempo ele passa, vai fazer o cálculo. Vai fazer o cálculo e a gente ficar sabendo exatamente qual é a localização daquele objeto. E aí entra um outro olhar, que é um telescópio mais potente, com um espectrômetro, que vai me dizer quais são as luzes que estão saindo daquele planeta. Vamos supor que lá do outro lado esteja o James Webb olhando a Terra, correto? Aí ele vai dizer, olha, nós temos uma atmosfera com uma densidade X, com gás carbônico, com oxigênio, com água em estado líquido, com luminosidade X, né? Quando ela está virada para o lado escuro, tem luminosidade artificial, ou, eles não dizem, né, artificial, ou tempestades acontecendo, porque eles vão ver uma coloração não habitual, né, uma radiação diferente, porque no espaço, luz é luz. Então, assim, se a luz é artificial ou é de um raio, ou é de tempestade, não tem como entender a diferença. Então, assim, ele vai olhar desse formato. Então, ele vai passar essa imagem para o cientista que está do outro lado. Hoje, o James Webb ele já faz esse trabalho na localização de diversos exoplanetas em diversos sistemas solares, que já localizou o planeta planeta rochoso do tamanho de Júpiter, planeta rochoso com atmosfera, planeta rochoso com atmosfera que tem metano, né, que é desenvolvido também por vida, né, por vida biológica. Atmosfera que tem hidrocarbonetos, atmosfera que tem água em estado líquido, atmosfera com a temperatura ali em torno de 30 a 40 graus Celsius, né? Então, de certa forma, ele já localizou os planetas, muitos exoplanetas. Só que eles estão simplesmente a 5 mil anos-luz, a 10 mil anos-luz. Então, são planetas muito distantes, que a nossa tecnologia ainda não consegue chegar para corroborar a assertividade desses fatos. Então, assim funciona o James Webb. E ele está funcionando há menos de 36 meses. Então, é pouco tempo para uma análise, para vocês terem ideia de roubo. O James Webb ele fica em órbita ou ele está indo reto no espaço? O James Webb ele fica em órbita, só que uma órbita mais distante da Terra para evitar a iluminação. Ele né? fica assim. Ele faz uma órbita um pouco mais distante, fora da linha dos satélites atuais. Exemplo, eu não consigo mandar ninguém lá para consertar. Já o telescópio Hubble ele fica numa altitude próxima à Estação Espacial Internacional. Então eu consigo mandar alguém, tanto que ele foi consertado diversas vezes. Sim. Esse era um dos maiores desafios do projeto James Webb, é que ele ficaria numa distância aproximada ali à distância da Lua, vamos dizer assim. Sim. Eu estou falando dessa forma, gente, se você for pesquisar no YouTube, pode dar um pouco de diferença do que a gente está falando, mas é para você entender de forma rápida aí do outro lado. Porque se eu for falar... aqui ele fica 1 milhão de quilômetros, se eu não colocar a Lua de comparação, vocês não vão entender aí do outro lado. Então, assim, ele fica um pouco ali no distanciamento da Lua. Então, ele não é possível uma espaçonave ir lá, consertá-lo e voltar. Porque não teria como ancorar por conta da gravidade. Enfim, são os desafios do projeto James Webb. Mas voltando ao tema dele ter localizado uma nave. Ele não foi feito para isso. Tá?
Ele não foi feito para isso. Ele não tem equipamento para isso. E ele não conseguiria localizar nesse nível de assertividade. A não ser que a nave fosse muito, muito grande. Do tamanho de um planeta. Mas, Renato, o grande lance dessa nave é que ela é macia igual plástico. Ela não captou, o observatório não captou o metal. Essa que é a diferença. Foi a grande coisa dos cientistas, foi verificar que se trata do material macio, leve, entendeu? Então, por isso que está todo esse aparato preocupado e todo mundo comentando. Sim. Mas também, outra coisa que o James Webb descobriu, foi esse planeta iluminado. O que tu sabe do planeta iluminado, que igual uma cidade? É o Asper 96b. Isso. Mas termina, Renato, depois a gente vai para esse planeta com luz de cidade. Vamos terminar da espaçonave, James né? Webb. Da espaçonave. Eu gosto dessa energia, dessa discussão, porque eu sempre faço... O nosso telespectador aqui, ele quer a energia, o brilho, né? A empolgação de algo bem diferente, bem exótico, vamos dizer aqui, mas ele quer também entender o grau de realidade disso. E tem um grau de realidade. A nave, volto a dizer, ela precisaria ser muito grande, muito grande. Vamos supor que ele tivesse, através do espectrômetro, conseguido identificar a densidade dessa nave, que seria muito difícil, né? Ela poderia ser uma nave de forma metálica, que refletisse luz, dava para ele observar isso, tá? Mas, como as informações não são oficiais, porque quando sai uma informação oficial, sai, olha, localizou, temperatura aproximada é essa, o espectrômetro diz isso. Os cientistas vão bater aqueles dados e vão fazer, cada um vai fazer o seu laudo dizendo se está próximo à realidade ou não. Exemplo, o Oumuamua, que foi aquele asteroide, ou então aquele exoasteroide que ele veio de fora do sistema solar. E ele passou e teve um físico, né, da Universidade da Inglaterra, da Universidade de Oxford, e ele escreveu um livro, né, muito bem vendido esse livro, ele ganhou dinheiro com esse livro, aí as pessoas já ficam meio preocupadas, que ele teve uma aceleração após passar pelo Sol, né, uma aceleração incomum, como se houvesse uma propulsão na nave, né? Outros grupos de cientistas, analisando a dinâmica do objeto, dizem que o objeto acabou sofrendo o calor do Sol e aí vazaram gases de dentro da pedra que deram uma velocidade maior. Que também, para mim, que sou leigo, acho também uma outra viagem, vamos dizer assim, né? Como é que a gente sabe que tinha gases, qual a quantidade de gases? Então, assim, os dois estão falando em termos técnicos, tá? E é uma discussão salutar, uma discussão saudável. Um está dizendo que foi gás, o outro está dizendo que tinha um motor. São duas coisas exóticas. Tanto o motor de uma nave, quanto um gás, uma bola de gás que o Sol bate, derreteu o gelo, explodiu a bola de gás e o objeto saiu em uma velocidade maior, que é a velocidade, inclusive, necessária para sair da dinâmica da gravidade do Sol. Isso seria muita coincidência. Então, assim, é o que eu digo. Como não se vazaram dados, fica difícil emitir uma opinião. A minha opinião, no caso do Oumuamua, é que era um objeto artificial. Era artificial, era uma nave. Porque, putz, que eu digo, tem que ter uma bolha de gás do tamanho. Não tem, é muita coincidência, entendeu? E que é o outro laudo que foi mais aceito pela comunidade, porque a comunidade não aceita, que seja uma nave espacial. Mas é isso que é bom a gente trazer para dentro das discussões, num podcast desse, eu sempre falo isso, é trazer os assuntos de forma lúdica, né? Mas de forma técnica também, para a gente debater a técnica da coisa. Porra, dá para localizar com o James Webb uma nave? Cara, dá. Mas não é uma nave do tamanho de um Celta, pô. Não é uma nave do tamanho... Não é uma nave do tamanho nem da cidade de São Paulo. É uma nave do tamanho do planeta, pô. Aí sim,
pelo meu entendimento, tem outros cientistas que podem discordar, tem outras pessoas que podem discordar, até porque eu não sou cientista a fundo nesse tema. Tem outras pessoas que podem discordar e dizer não, mas teria que ser até maior do que um planeta. Então, cada um vai ter um pouco de colaboração para dar para esse tema. Mas o fato é que o boato existe nos Estados Unidos, o boato é forte, né? A cena dos próximos capítulos pode ser que o governo venha a divulgar alguma coisa, né? Que é fake ou que de fato localizou uma estrela errante. Porque sempre tem uma desculpa meio que. Taxiou, Renato. Eles dizem isso, mas nós não temos os dados. Sim. Hoje não temos os dados. Sim. Eles dizem que o objeto desvia, sim, que o objeto acelera, que o objeto reduz, mas sem nenhum dado oficial. Do Oumuamua, por exemplo, tem todos os dados oficiais disponíveis. Sim. Então a pessoa foi lá, estudou e cada um deu o seu parecer. Mas no caso desse objeto ainda está na fase ainda de especulação. Agora, Renato, essa vida dessa nave, ela bate com a tese que os cientistas já levantaram aí, inclusive um da USP. Ele diz que no primeiro contato vê uma nave mãe que vai ficar estacionada e vai se transformar numa lua. Vai passar um ano em órbita, que é para a gente acostumar com essa lua. Só depois de um ano que essa nave mãe vai deixar uma nave pequena descer para fazer o primeiro contato. Então, o grande aspecto da descoberta dessa nave, que está vindo para 2030, é que realmente ela bate com a tese levantada pelos cientistas, que quando for o primeiro contato, vem uma nave mãe e que vai ficar aqui em órbita por um ano para a gente se acostumar com ela. Só depois é que vem a equipe para fazer o primeiro contato em determinado local, não sem privilégio de ninguém. E os cientistas dizem que eles não vão dar privilégio. Depois que ele chegar no planeta e que desembarcar com a pequena nave, realmente eles vão chamar quem deve vir conversar com eles. Então a tese aí bate com o que já se previu aqui. No primeiro contato. Agora, o que quebrou do James Webb foi esse satélite, esse planeta iluminado, que até então nós achamos que só a Terra tem luz e iluminado. Nunca tivemos notícia de um planeta tipo uma cidade, pô, entendeu? Então, o que é que tu sabe Esse planeta é um planeta que tem uma órbita parecida com a Lua, que ele acaba não virando, ele não faz a rotação. Então ele fica um lado escuro sempre e um lado mais claro de frente para a estrela que ele está orbitando, né? Esse lado escuro, de fato, tem iluminação que não se sabe se é artificial ou não. Existe iluminação. O termo artificial é um pouco mais forte nesse caso. Por quê? Vamos supor que é um planeta que tenha forte índice de tempestade eletromagnética, raios, correto? Na atmosfera. Ele também ia produzir, como Júpiter também produz, esse tipo de iluminação. Vendo na óptica do espectrômetro do James Webb, poderia-se ter um susto e levar a situação para um caso de iluminação de cidades. Mas iluminação de cidades é um passo um pouco mais à frente na pesquisa. Mas esse é o ASP 96B, né? Mas o James Webb tem a condição, ele já não pode dizer que é cidade, tá, gente? Ele está 100 anos de luz, ele tem a condição de detectar variações no espectrômetro de uma estrela, que ali naquela parte escura dela não era para aparecer nenhuma iluminação, e tem iluminação XYZ, ou de um vulcão em erupção, ou de uma tempestade, ou uma iluminação que ele não consiga identificar o motivo, e aí pode vir para especulação. Mas nós só vamos superar esse tipo de dúvida com a evolução das nossas naves, né, com a evolução da nossa tecnologia. Existe uma pesquisa forte de introdução de naves a 70% da velocidade da luz, seriam nanonaves, naves com uma vela solar muito pequena, né? E que elas iam ser impulsionadas do espaço através de um feixe de luz, e elas atingiriam aí 70% da velocidade da luz, já que, como todos sabem, que estão assistindo a gente, o espaço ele não tem atrito, né? Pela lógica, a gente já sabe isso, então sem atrito a velocidade é constante, e a gente conseguiria ter essa estimativa. Mas vamos lá. O universo é tão grande, mesmo viajando 70% da velocidade da luz, um ano-luz levaria um ano e pouco para a gente chegar. Então, assim, 100 mil anos-luz, um planeta, ou 100 anos-luz, seria uma distância ainda nem ia estar ninguém impensável, impensável para a humanidade. A humanidade,
A humanidade, para viajar nessas longas distâncias no universo, no cosmos, ela precisa vencer a barreira da morte. Eu sempre digo isso. O que seria vencer a barreira da morte que os egípcios tentaram, talvez tenham até conseguido, e a humanidade hoje tenta novamente? Seria conseguir condensar a consciência, né, em uma máquina, ou em um microchip, ou num HD, como vocês quiserem chamar, e transferir essa consciência para um outro avatar, né? Quando o ser humano fizer isso, ou então habitar como civilização uma estrela perto de um buraco negro, que tem uma gravidade muito forte, que o tempo passe diferente para ela. Então, porque assim, o universo, ele precisa que um ser viva muito mais do que 100 anos, que é a nossa média de vida máxima, né, estourando. Não do cara que está todo domingo na balada, todo sábado na balada, esse daí morre com 60 anos. Até porque a engenharia reversa eu acho que já deve ter alcançado essa tecnologia. Mas tem que superar essa barreira da vida. Da mortalidade. A imortalidade é um passo. Talvez um dos principais para ganhar o universo. Porque o tempo, ele não vai mudar. O tempo não vai mudar. O tempo é esse. E a nossa biologia, ela não faz essa mudança repentina da gente viver 2.000 anos, 3.000 anos. Isso não vai acontecer. Então, a partir do momento que a gente conseguir salvar a nossa consciência e modificar ela para um novo corpo, né? Como quem assistiu a Fundação, está disponível lá na TV, na Apple TV, né? Quem assistiu a Fundação sabe, né, que a sociedade no futuro vai se clonar, e vai clonar a consciência e vai evoluir nesse sentido. Aí sim, a sociedade viverá 12.000 anos com aqueles mesmos seres, grandes experiências. E aí é uma outra situação. As civilizações alienígenas muito provavelmente não são mais 100% biológicas, né? Já ultrapassaram essa barreira biológica, ou são seres de luz, ou são seres metade biológicos e metade mecânicos, e eu não consigo fazer ideia de como vai ser esse tipo de evolução. Mas o que eu digo é que a gente caminha para uma bateria hoje que pode funcionar até por 50 anos, né? A China vem trabalhando nesse projeto e vai ter daqui a pouco uma bateria de vida infinita. E essa bateria de vida infinita pode abrigar um robô com consciência, com vida infinita. E esse sim será o objeto que viajará no espaço com maior tranquilidade, descobrindo novos mundos e dizendo pra gente o que de fato existe aí no universo afora. Agora, Renato, voltando aqui para a Terra, nós tivemos, o Observatório teve uma grande vitória, que foi a abertura do Arquivo Nacional, que estava aí há muito tempo, tu viste que o governo liberou o arquivo OVNIs da Força Aérea e do Museu Nacional. Foi aberto agora, que nós tivemos várias imagens, várias fotos, que passou todo esse tempo aí, que a sociedade não tomou conhecimento. E o Observatório estava pronto para entrar com ação popular, para a abertura desses arquivos, infelizmente, logo eles se apressaram e liberaram. Eu acho que essa é a vitória do Observatório. Parabéns aos colegas do Observatório, né? Eu acho que esse é um dos nossos maiores trabalhos e desafios. Buscar a verdade, né? Conseguir incomodar o governo, conseguir incomodar as autoridades, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no Chile, quanto na Europa. Nós estamos conseguindo isso de forma separada, os grupos de ufologia, as entidades. E muito parabéns para vocês por terem dado essa... Porque o governo sabe. Só que você imagina... Eu sempre trago as coisas para a nossa realidade cotidiana. Você imagina o síndico do prédio que toda noite dispara alarme e as câmeras localizam ali algumas situações pulando o muro. Ele chega com o porteiro e olha, observa, só vê um vulto, não vê... Ele vai fazer uma Assembleia Geral para explicar que ele está vendo toda noite alguma coisa, mas que não é nada, que ele não consegue saber o que é, ou ele vai ficar calado, ele, o porteiro, até descobrir o que de fato está acontecendo. É simples. Se você fosse síndico, você ia fazer a reunião e revelar para todo mundo que tem um vulto nas imagens, ou você ia tentar identificar se é alguém que está tentando roubar o seu condomínio. É exatamente isso que está acontecendo com o governo americano, brasileiro, chileno, europeu. É exatamente isso que está acontecendo. Eles estão vendo sondas, não sabem identificar as origens, não sabem nem se são chinesas ou extraterrestres. Estão perdidos.
Completamente perdidos. Há 50 anos estão perdidos. Não estão perdidos desde hoje, não. Uma outra notícia é que o governo mandou para o Congresso um projeto de criar a empresa espacial brasileira. Então, eu acho que ao molde da NASA. O projeto vai para o Congresso. Agora que o Brasil vai, mas pelo menos já começou, né? Que a gente precisava de uma empresa. É um sonho importante para o Brasil. Pela localização geográfica no Brasil, né? Se você olhar dentro do mapa mundi, você vai perceber que tanto o Brasil quanto as Guianas ali, a parte aqui do Caribe, é a área de menor custo de lançamento espacial. Alcântara, né? Alcântara no Maranhão é uma delas. Infelizmente, tivemos aí, no começo dos anos 2000, uma explosão severa que levou não só... Muito suspeita, por sinal. Que levou não só os equipamentos, mas levou muitos cientistas, né? Eu conheci uma das pessoas que acabou falecendo na explosão. Então, assim, muitos cientistas bem gabaritados do Brasil acabaram falecendo ali, que são de difícil substituição. Não sabia que tinha morrido pessoas tivemos umas perdas lá. Então, assim, de certa forma, é difícil substituição tanto de equipamento quanto de pessoas, né? E aí, nessa situação, o Brasil, eu acho que se desencantou um pouco. Atrasou a pesquisa, atrasou o nosso programa. Mas o programa tem que voltar, porque observem como funciona a sociedade hoje. Quem domina o espaço, domina o planeta. Nós temos aí o Elon Musk lançando centenas de satélites anualmente, né? Com o projeto de colonização de Marte, com o projeto de uma estação na Lua que vai servir de base para o transporte para Marte, com talvez um projeto de mineração em Marte, desenvolvimento tecnológico de forma livre, sem estar sujeito às leis, né, até transnacionais. Ser um Xandão, né? Exatamente. Então, assim, de certa forma, o Brasil, como qualquer outro país, tem e deve investir em tecnologia espacial como forma de defesa da sua soberania e como forma de defesa da sua ciência e desenvolvimento econômico e de comunicação da sua sociedade, de segurança também, de proteção ambiental. Hoje nós temos a Embraer, por exemplo, que é foco desse esforço do Brasil, né? A Embraer hoje tem muitos funcionários nos Estados Unidos, é uma empresa altamente tecnológica, considerada lá fora. Os brasileiros pesquisadores também são muito bem tratados, são muito bem gabaritados. E nós temos empresas aéreas no Brasil voando com jatos da Embraer, como é o caso da Azul, com o Embraer 190, e são equipamentos de alta segurança, que operam também para empresas do exterior e operam para o Exército, também no caso de transporte de tropas e tudo mais, e material bélico. Então, assim, temos que... O Brasil é um país forte, é um país estratégico e tem que desenvolver. Nós temos uma grande indústria, nós temos que ter controle, de fato, da nossa fronteira espacial, e é uma obrigação dos brasileiros brigar por isso, e vocês, através dessas lives, através de tudo que vocês têm feito ali de movimentação no Congresso, né, de documentação, de estar instigando ali a parte do legislativo, né, e do executivo também, é interessante para que volte essa cena e o Brasil seja protagonista de uma corrida espacial aí que está chegando a hora. Bem, o observatório está colocando seu tijolo. O objetivo aqui, quando nós iniciamos, realmente, que é discutir o direito espacial, o novo direito espacial. Criar, codificar a regulamentação do direito espacial. Porque até agora nós não temos uma legislação internacional. Entendeu? E nós precisamos, não só o Brasil, mas o mundo precisa. Nós estamos entrando numa nova era. E essa nova era é no espaço. Tá? Então a gente precisa regulamentar, verificar os direitos, monetariamente, o que o Brasil pode levar, os países. Entendeu? Então tem que regulamentar, tem que criar o código. E o observatório saiu na frente. Tá? Nós estamos aqui na 4ª live com o objetivo de codificar o direito espacial. Bem, Marco, tu quer fazer alguma pergunta? Quero agradecer aqui o Renatinho pela grande participação. Uma aula, magna aula. Sempre. Uma magna aula, né? E até a próxima, Renatinho. Eu que agradeço vocês, agradeço o Observatório, podcast A República, né? Eu acredito que
A gente hoje não traz mais o factoide, a notícia de forma, né, notícia pela notícia. A gente tem que hoje prestar um nível de esclarecimento às pessoas que nós prestar estamos informação, né? Que nós estamos informação saindo, técnica, né? Nós estamos saindo de uma linguagem mais cinematográfica, assim, uma linguagem mais teatral, e nós estamos indo para uma coisa séria no que tange a observação de objetos não identificados, entendeu? Uma coisa séria, uma coisa com reuniões do Congresso, com reuniões em departamentos de segurança em diversos países pelo mundo, com reunião na OTAN, com reunião na Rússia, né? Todos esses países fazendo suas reuniões, seus levantamentos, né? Então o assunto é sério. A gente de fato pode estar sendo observado e a gente está indo, né, para uma possível intervenção, não usaria a palavra invasão, mas intervenção por conta da utilização do planeta e tudo mais. Então, assim, nós temos numa situação de mudança climática, de mudança de pensamento, de mudança de gestão desse planeta. Hoje nós entendemos que o planeta ele não é único, mas 20 anos tentando localizar o planeta, a gente não localiza nenhum igual à Terra. Então ele de fato é um planeta especial. É diferenciado. Ele é diferenciado. E com certeza não somos só nós que estamos de olho nesse planeta. Será que nós vamos precisar ser chamados a atenção pelos extraterrestres? Muito provavelmente. Nós não estamos cuidando bem? Está aí as queimadas, o planeta pegando fogo aí, enchente, guerra, modificação, guerra, mexendo com bombas nucleares aí. Será que a gente precisa, os ETs virem aqui, nos chamar a atenção que nós não estamos cuidando bem da nossa casa, Renato? Desculpa. Isso seria básico, né? Eu espero até que um dia isso aconteça e a humanidade tome essa vergonha com relação à utilização do planeta. Pode ser isso, mas pode ser pior. Pode ser uma invasão mesmo de invasão no sentido literal dominação da palavra e dominação do planeta. O que seria muito triste para todos nós. Porque, de fato, a nossa tecnologia ainda é curta. Nós somos uma civilização que não consegue nem dar igualdade de tecnologia a todos os habitantes. Então, a gente não tem habitantes que não conseguem ter acesso à água potável. E tem habitante que anda de jato com inteligência artificial pilotando. Então, a gente ainda não conseguiu dar uma igualdade, a gente ainda não conseguiu traçar um objetivo como civilização. Então, qualquer luta nossa hoje, com a civilização com poder tanto bélico quanto organizacional maior que a nossa, é fadada ao fracasso. A gente perde a luta. Então, eu espero que a humanidade ande num sentido mais positivo das coisas e que, se alguma nave tiver para chegar em 2030, o James Webb estiver localizado, a gente está aí com pouco tempo, nós temos 6 anos para conseguir traçar uma estratégia como comunidade, como humanidade. Mas olha, eu costumo observar, eu acho que os extraterrestres eles são muito éticos. Porque o tanto que eles estão vindo aqui nesse planeta, não entrar em comunicação, não quer aparecer, não tem dimensão nenhuma, totalmente éticos, eles são éticos, vem aqui, faz o que tem que fazer e vai embora, sem mexer com a gente. Então eu acho que nunca, se um dia eles chegarem, realmente eles não vão passar por cima, eles vão querer um contato de aproximação, de transmitir, de trazer uma coisa importante para os terráqueos. Essa é a minha visão. Eu acho que vai ser uma boa para nós o primeiro contato com os extraterrestres. Eles nunca vão vir aqui para invadir, tomar conta de posse, não. Quando tanto é que eles estão nos preparando. A ética deles é nos preparar. Eles não vêm aqui de primeiro. Olha, eles se deixaram gravar, mas eles não entram em contato, porque eles sabem que não é o momento, nós não estamos preparados psicologicamente para ter um contato diretamente com eles. Então, estão nos aprimorando, estão nos instruindo, estão aqui colaborando para ter o primeiro contato. Então, eu tenho fé na ética deles. Eu acho que eles são muito éticos. Entendeu? Até agora, não se tem uma notícia. Alguns outros que foram obsediados, foram levados, mas retornaram. E nós temos notícia, mas não tem realmente uma comprovação. Sim. O que tu acha, Marcos, disso aí? Bem, eu acho que o contato está próximo. Eu acho que até 2030 vai acontecer e vão ter que revelar a verdade para a sociedade. Não tem muito mais para onde ir.
Né, Renatinho? É isso aí, é isso aí. Bem, meus amigos, estamos chegando aqui já na reta final do nosso podcast, o primeiro contato. Eu acho que nós colocamos aqui cientificamente, discutimos aqui sério, a discussão séria aqui, pelo nosso amigo Renato Costa. Renato, suas considerações finais, diga aí para o público aqui. Olha, salutar esses espaços, abrir esse espaço para discutir esse tipo de assunto, não levar isso de forma brincadeira, de forma exótica, isso não é, isso é um assunto sério. Eu agradeço o Observatório, agradeço toda a equipe técnica aqui envolvidos, né, bastante profissionais envolvidos para que esse assunto chegue até você aí, no seu computador, na sua tela. Eu digo sempre isso, né? A humanidade ela já recebeu diversas orientações, né? Se tu olhar todas as religiões aí, tiveram pessoas evoluídas sempre chegando até a gente, falando, né, Pode falar direto para a câmera. falando de como a gente deve agir como sociedade, agir como irmãos, agir com o planeta, ser bons de coração, ser bons de forma com o colega, enfim. A sociedade ela teve, né, diversos líderes que pregaram isso. A sociedade tem que executar. Nós temos que ir por esse caminho, porque a gente hoje só vai conseguir entender o universo a partir do momento que a gente entenda o nosso amor pelo próximo, né? Entenda viver como sociedade, que todos nós somos iguais, porque lá fora todos somos iguais. Se você olhar o planeta solitário, sozinho, no escuro do universo, você vai perceber a fragilidade que tem esse planeta. Vai perceber que aqui ninguém é mais do que ninguém. Uma simples explosão cósmica, um simples problema no Sol é o nosso fim. Então, assim, não tem ninguém maior do que ninguém. Então, enquanto o ser humano não perceber isso, não olhar sobre essa ótica, ele não vai conseguir evoluir. Então, fica essa minha consideração final. Eles vão chegar. E antes de chegar, se a gente não tiver evoluído, nós teremos um desafio muito grande para se encontrar, para poder ter esse diálogo com esses seres evoluídos e superiores. Obrigado. As considerações finais, Marcos. Eu queria agradecer aqui a presença do Renato mais uma vez. Obrigado, doutor, pela iniciativa. E é isso aí. Até o próximo podcast. Bem, só para concluir, Jesus foi bem claro. Na casa do meu pai existem várias moradas, vários mundos, vários seres, várias civilizações. Tá? E nós somos apenas uma delas, um grão de areia no universo. Bem, agora eu queria sair um pouco aqui para concluir, eu queria fazer uma retificação. Essa semana morreu um grande jornalista brasileiro, quase 27 anos na bancada do Jornal Nacional, e a Globo e os seus colegas aqui afirmam, da hoje eu vi ela afirmando que o Cid Moreira foi o primeiro âncora do Jornal Nacional. Aí eu divido, senhores. Em 1969, eu estava em frente da televisão e vi o Ailton Gomes apresentar o Cid Moreira na bancada do Jornal Nacional. Então, data vênia, senhores. O primeiro apresentador do Jornal Nacional foi o Ailton Gomes. Ainda digo para vocês, a melhor locução do Brasil de todos os tempos se chama Luiz Jatobá. Tá? Ele era tão bom no jornalismo que a CBF americana, ele teve um problema com a ditadura, com a repressão, e foi obrigado a sair do nosso país. Infelizmente, foi para os Estados Unidos e foi contratado pela CBF. Não estou tirando o mérito do Cid Moreira, pelo contrário, ele realmente passou 27 anos, foi a voz que participou da nossa vida, mas ele não foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional. Eu queria que a Globo retificasse, porque eu acho que é um desrespeito com o Ailton Gomes, com a família dele. Ele que apresentou o Cid Moreira na bancada em setembro de 69 e eu vi. Então eu estou aqui afirmando porque eu assisti. Testemunho ocular. Eu sou testemunho ocular, eu tenho 65 anos de Globo. Sempre participei de quase todos os eventos. E esse eu me lembro, o Ailton Gomes foi aquele locutor que fez a narração da chegada do homem à Lua em 68, pela própria Globo. E apresentou o Cid Moreira em setembro de 69 na bancada do Jornal Nacional. E, para mim, particularmente, o maior apresentador de jornal do país se chama Luiz Jatobá. Inclusive, ele fez a apresentação do filme Os Embalos de Sábado à Noite. Para mim, então, eu queria que realmente a Globo retificasse
essa nomenclatura de dizer que o Cid Moreira foi o primeiro apresentador do jornal. Data Vênia não foi o Wilton Gomes o primeiro, os dois da bancada, Wilton Gomes e Luiz Jatobá. Depois, na sequência, que foi o Cid Moreira, e na sequência Chapelin e outros. Tá? Então, eu só gostaria de dar esclarecimento aqui, pegando aqui a deixa do observatório. Tá? Senhores, obrigado. Advogado, participe, se inscreva no Observatório Nacional da Advocacia. O nosso próximo evento vai ser o debate entre os candidatos da candidata a presidente da OAB. Vai ser dia 12 de novembro, às 6 da tarde, aqui nessa bancada. Nós vamos fazer o mesmo convite e as mesmas perguntas para todos os dois. Eu espero que eles compareçam, não amarelem, tá? Compareçam aqui para debater, vamos dizer o que vão fazer nos 3 anos à frente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Pará. Tá, muito obrigada e até a próxima. Eu queria agradecer também ao nosso engenheiro, doutor Diogo, seu ajudante aqui, como é o nome dele, Diogo? Bruno, muito obrigado. E ao nosso garçom, o Hélio. O Hélio, entra aqui, Hélio. O Hélio é nosso garçom, participa aqui do evento. Tá? Obrigado a todos, Diogo. Obrigado. Valeu. Obrigado, até a próxima. Eu queria dizer que o último podcast do Observatório, o Automobilismo da Amazônia, vai ser repetido pelo Sucesso. Tá? O sucesso foi grande, muitos telefonemas, muitos pedidos. Em 2025 nós vamos fazer o Automobilismo na Amazônia 2. Tá? Obrigado aí, até a próxima. Valeu.